O vinho, hoje, ou seja, ele se estende por todo o mundo. Todos os continentes produzem vinhos hoje. E notem bem, nós, aqui no Brasil, também produzimos vinhos. Então vocês vão encontrar muitos vinhos feitos aqui no Brasil e também vão encontrar vinhos importados, ou seja, aqueles que vêm do exterior para cá. E normalmente o que vem do exterior para cá são daqueles maiores produtores dos vinhos. Então fica uma indagação, fica uma questão para ser resolvida. Como é que eu vou fazer? Eu preciso escolher um vinho, eu escolho um vinho nacional ou eu escolho um vinho importado? Não tem o menor sentido se preocupar com isso. Porque se vocês pensarem um pouco, estudarem um pouco, conhecer um pouco da produção do vinho no Brasil, que hoje está cada vez crescendo mais, e é uma realidade muito bonita que está acontecendo no Brasil, porque há uns tempos atrás não se falava muito em tomar vinho. O Brasil era um país da cerveja, país tropical, calor, cerveja, mas hoje o vinho cresceu. Cresceu e cresceu muito, e cresceu dentro do nosso país. Nós temos aqui no Brasil muitas vinícolas em vários estados que produzem vinhos, e vinhos bons, vinhos excelentes. Temos vinhos que ganham, inclusive, torneios na Europa, que podemos afirmar que são os melhores produtores de vinho. Agora, o vinho nacional é melhor que o vinho importado? Não há essa comparação. O vinho nacional hoje tem alguns excelentes vinhos. E o vinho importado também tem excelentes vinhos. Mas é importante nós notarmos o seguinte: existem vinhos mais simples e existem vinhos mais complexos, ou seja, vinhos melhores. Como é que eu vou me decidir entre o nacional e o importado? É muito fácil. Tudo depende do gosto de cada um. Você conhecendo o vinho nacional, você conhecendo o vinho importado, você vai saber dentro do seu gosto. E um parênteses aqui: o vinho bom é o vinho que você gosta, é o vinho que agrada o seu paladar. Não é porque é um vinho caro, não é porque é um vinho barato, não é porque é um vinho fácil de encontrar, é um vinho raro. Não, não é por nada disso. O vinho bom, para você, para mim, para qualquer pessoa, o vinho bom é aquele que você gosta. Então, se você conhecer o vinho nacional, se você conhecer um bom vinho nacional e gostar desse vinho, esse vinho é bom para você. Se você conhecer um vinho importado e gostar daquele vinho importado, esse vinho é bom para você. Então você não vai ter dificuldade nenhuma em escolher entre o nacional e o importado. Por quê? Porque você vai escolher dentro do seu gosto. Para bem escolher um vinho, a pessoa deve conhecer a sua estrutura. O que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte, que você deve saber o que aquele vinho tem de bom para você. Então você vai procurar exatamente conhecer o vinho, ainda que você nunca tivesse visto esse vinho, ainda que você esteja começando a gostar de vinho, ainda que isso está despertando em você aquela vontade de saber o que é o mundo do vinho, se realmente é uma bebida interessante, se eu vou gostar, se eu não vou gostar. Enfim, se você já é um cultor do vinho, é uma coisa. Se você está começando a pensar em vinho, é outra coisa.
Então, o que nós devemos entender? Nós devemos entender que você deve procurar um vinho não muito caro. Você não deve procurar um vinho que esteja com um valor absurdo para dizer, puxa, porque ele é caro, ele é bom. Não, você deve procurar um vinho num valor médio, para começar. Um vinho, e eu vou até me aventurar a falar em termos de reais. Você deve começar com um vinho ali no valor de 50, 60 reais. Esse vinho, normalmente, vai fazer você sentir-se bem, porque nessa faixa de preço, os vinhos não são ruins. Porque vinho ruim, eu repito, é aquele que você não gosta. Vinho ruim é aquele que não agrada o seu paladar. Vinho ruim é aquele que você toma uma vez e não quer saber mais. Mas se você pegar um vinho nessa faixa e se adaptar a ele, gostar dele, esse vinho é bom para você. Então você pode exatamente ir entrando nesse mundo do vinho, conhecendo esses vinhos. Você vai a uma prateleira de uma loja especializada em vinhos ou num supermercado e etc. Você vai encontrar vinhos de várias procedências e de vários valores. Então você procure saber exatamente no começo, não para você que já conhece o vinho, mas que você que está querendo aprender, querendo conhecer, querendo exatamente entrar nesse mundo, pegue um vinho nessa faixa e comece a experimentá-lo. Mas não fique só nele não, porque tem muita gente que gosta de um vinho, nunca mais pede outro vinho, só compra aquele. Isso é ruim. Por quê? Porque ela deixa de aproveitar muitas qualidades que os outros vinhos têm também. Então, eu aconselho, vá e mude de vez em quando o vinho que você gostou. Se você não gostar, você põe de lado. Se você gostar, já são 2 vinhos que você gosta. E assim por diante. 3 vinhos, 4 vinhos, aí você vai tendo uma relação de vinhos que para você vai exatamente satisfazer aquela sua vontade. Esse é o vinho bom para você.